galera, a gente está aqui com a quinta questão dessa playlist, também uma questão de aplicação da fórmula, porém o cara acrescenta assim, ó, um detalhezinho. É uma questão da Sargento Especialista de 2017. Vem comigo. Vai aparecer aqui, ó. Duas esferas idênticas A e B de cargas iguais a QA igual a menos 3 microcoulombs e QB menos 8 microcoulombs. Estão inicialmente isoladas uma da outra. Em seguida, ambas são colocadas em contato e depois separadas por uma distância de 30 centímetros no vácuo. Presta atenção no que aconteceu. Se der para sublinhar, marcar, ele fala: elas foram separadas uma da outra, mas em seguida elas foram colocadas em contato. Eu encostei as duas. E depois elas são separadas por uma distância de 30 centímetros no vácuo. Gente, talvez fosse necessário dizer que elas entraram em equilíbrio eletrostático. Mas aqui tem uma outra parte da matéria que se chama processo de eletrização por contato. Já vou te explicar. Ele pergunta o valor aproximado da força elétrica que passa a atuar entre as cargas. Então agora eu vou cortar esse vídeo para a gente poder falar da eletrização por contato. Então, galera, tudo bem? A gente tem três processos de eletrização: atrito, contato e indução, tá? Recomendo videoaulas que expliquem bem isso, né? Por recomendação, não estou ganhando nada nisso, mas admiro o trabalho, né, do professor Boaro, do Física Total, Física 2.0, são excelentes canais que explicam esse conteúdo, porque ainda não tem aqui no meu. Mas, rapidinho, para resolver a questão, a gente precisa entender a eletrização por contato. Sabe o que acontece na eletrização por contato? Um contato. Cara, expliquei, sensacional, tá explicado, eu vou encostá-los. Só que eles vão se encostar, colocá-los em contato por meio de um fio, ou literalmente encostá-los. Aí as cargas vão se distribuir até se atingir o equilíbrio eletrostático. Equilíbrio é quando as cargas se distribuem de tal forma a atingir o mesmo potencial elétrico, que é uma matéria que a gente vai ver mais à frente. Então, para estar em equilíbrio eletrostático, a gente só precisa ter o mesmo potencial elétrico. Tudo bem? Se os corpos forem idênticos, gente, é molezinha, que é o que a gente precisa para a questão. Quando os corpos forem idênticos, tu soma, se forem dois corpos, soma as cargas e divide por 2, que você vai saber quanto que vai ficar com cada um. Por exemplo, se um tem 2 coulombs e o outro tem 10, quanto é que dá o total? Dá 12, né? 2 mais 10 dá 12. Divide por 2, vai dar 6. Então, cada um vai ficar com 6. Vai se dividir igualmente. Então, fica molezinha, ó. Aqui. Então, nessa questão, ele fala que o primeiro tem menos 3 microcoulombs, que é menos 3 vezes 10 a menos 6. Então, vai ficar menos 3 vezes 10 a menos 6, mais QB. Quem é QB? Menos 8 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido por 2, gente. Menos com mais dá, aqui, ó, mais vezes menos, né? Vai ficar menos. Menos 3 com menos 8 vai dar menos 11. Então, vai ficar menos 11 vezes 10 a menos 6 sobre 2. Se eu dividir, vai ficar menos 5,5 vezes 10 a menos 6 coulombs para cada. Então, a carga final de A, ó, QA' é igual a QB', que são as cargas finais. Eu simplesmente somei, gente, e dividi por 2. Nada mais do que isso. QA' é igual a QB' é igual a menos 5,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Show de bola? Mas isso de somar e dividir por 2, Elias, se fossem 3 cargas, você somaria as 3 e dividiria por 3. Mas isso só é verdade se os corpos forem idênticos, tá bom? Na maioria dos concursos, só caem corpos idênticos ou corpos esféricos, né? De raios diferentes. Então, ó, como aqui é idêntico, eu posso fazer média aritmética. Se forem 2, eu vou somar e dividir por 2 para descobrir quanto que cada um vai ficar. Beleza? Agora, se eles forem diferentes, né? Se eles forem diferentes, a gente vai partir do pressuposto que o potencial sempre no equilíbrio, sempre que eu tenho equilíbrio, ó, sempre que eu tenho equilíbrio eletrostático, é porque eu tenho o mesmo potencial elétrico, ok? Então, se forem diferentes, se os corpos forem diferentes, como assim diferentes? Pensa em esféricos, né? Uma bola com raio de 30 centímetros e outra bola feita do mesmo material com raio de 10 centímetros. Nesse caso, as cargas vão ficar diretamente proporcional ao raio. Beleza? Então, quem tiver o maior raio vai ter a maior quantidade de carga. Se o meu raio é 3 vezes maior do que o seu,
eu vou ter 3 vezes uma maior quantidade de carga quando a gente atingir o equilíbrio. Olha, a gente pode sim ter condição em que as cargas são diferentes tendo o mesmo potencial. Isso é importante, né? Então, só preciso que os corpos sejam diferentes. Eles vão acumular cargas diferentes, mesmo numa situação de equilíbrio, mesmo numa situação de mesmo potencial elétrico. Para fazer quando as cargas são diferentes, né, corpos diferentes, a gente vai usar a regra da conservação de carga do sistema, que é a carga inicial igual à carga final. Mas nada disso a gente vai usar. No nosso exemplo é bem simplesinho. Se os corpos são idênticos, que é o nosso caso, a gente vai fazer uma média aritmética, que é somar as duas e dividir por 2. Então, cada uma delas vai ficar com menos 5,5 vezes 10 a menos 6. Show de bola? Bom, galera, agora que você já viu, agora que você já entendeu como que funciona a eletrização por contato, eu vou encostar as duas pelo fato delas serem idênticas, não é? E aí eu vou somar as cargas e dividir por 2. Que você viu aí que vai dar, né? Menos 11 microcoulombs dividido por 2 vai ficar menos 5,5 microcoulombs. Aqui também, menos 5,5 microcoulombs. Pelo fato das cargas serem idênticas, né, de mesmas dimensões, eu simplesmente vou somar e dividir por 2. Show? Agora você precisa saber, então, que as cargas que vão entrar aqui na fórmula, K, Q1, Q2, são as cargas depois do contato. Então não são mais essas cargas, né? Essas daqui eram apenas a condição inicial. Então vem comigo, vamos aplicar isso aqui, ó. O K vale 9 vezes 10 a nona. A primeira carga vai entrar em módulo, né? Então é 5,5 vezes 10 a menos 6. A segunda também entra em módulo, que é 5,5 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, que a gente já viu também em outros exercícios, que se está em centímetro, a gente divide por 100. Para quê? Porque a unidade padrão é em metro. Então 0,3 metros, né? Na notação fica como? 3 vezes 10 a menos 1. Como assim, Elias? Andei uma casa para cá. Se eu aumento uma, diminuo uma no expoente. Então, eu vou colocar a minha distância em metro como 3 vezes 10 a menos 1. Beleza? Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. Só que ao quadrado, né? Tá em metro bonitinho. Então, você entendeu por que eu estou usando esses valores, né? Porque é após o contato. Passei a distância em metro. Então, basicamente, foi só aplicar a fórmula. Vem comigo, ó. Então, a força elétrica vai ficar 9 vezes 5,5 vezes 5,5 dá 30,25, gente. Eu já tinha feito essa conta antes, não se engana não. Vem comigo. 30,25, aqui ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, ó, eu vou multiplicar, ó, repetir a base, ó, repete a base e vou somar os expoentes. Isso aí, galera. Dividido por, como se alguém tivesse me respondido, mas tudo bem. 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 1 ao quadrado, lembra que potência de potência eu multiplico as potências, então fica 10 a menos 2. Tá vendo aqui por que eu não multipliquei por 30,25? Porque esse 9 ia simplificar com esse, né? Então a força elétrica vai ficar assim, força elétrica 30,25 vezes 10, ó, 9 menos 6. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6... dá menos 3, dividido por 10 a menos 2. Gente, fiquei sem espaço. Então, olha só, esse 10 a menos 2 está dividindo, não é? Divisão de mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Menos 3, menos 2, né? O de baixo vai lá para cima, diminuindo. Então, menos 3, menos 2. Menos com menos dá mais. Então, isso vai dar 30,25 vezes 10 a menos 1. Se é 10 a menos 1, eu tenho que diminuir uma casa. Então, eu vou colocar aqui, ó, de vermelho. Então, a força elétrica aí vai dar 3,025 newtons. Ou seja, isso vai dar aproximadamente 3, né? Que é o gabarito da questão. Letra B de bola. Beleza? Então, aqui, ó, deu 30,25 vezes 10 a menos 1. 30,25 vezes 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 é para que eu estou devendo, né? Eu tenho que diminuir uma casa decimal. E por isso que ficou 3,025, aproximadamente. Letra B, 3 newtons de força. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima questão.